para muitos encontrar, por exemplo, pré-eclâmpsia. Não, eu vi pré-eclâmpsia aqui, eu falo lá, interno ao paciente, faço sulfato de magnésio, é quando a pressão sobe acima de 140/90, aí interno e faço sulfato de magnésio. É isso mesmo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse trabalho foi publicado em fevereiro de 2022. Eu quero que você me diga e seja muito honesto com você. Com você. Se você pega esse trabalho para ler, você tem capacidade de entender a complexidade do título dele? Eu só quero que você veja o título, eu não estou falando de absolutamente nada. O progresso na compreensão da patofisiologia, da má adaptação imunológica relacionada à pré-eclâmpsia precoce e síndrome metabólica relacionada à pré-eclâmpsia tardia. Olha o que nós estamos falando aqui. Má adaptação imunológica relacionada à pré-eclâmpsia precoce e pré-eclâmpsia tardia. Pré-eclâmpsia precoce relacionada a má adaptação imunológica, pré-eclâmpsia tardia relacionada à síndrome metabólica. Você não teve essa aula. Nós aprendemos pré-eclâmpsia, que a mulher chega, a gente tem que fazer a avaliação de gravidade, pedir todo o laboratório de síndrome HELP e saber se a gente vai internar a paciente, se a gente vai prescrever metildopa para ela mandar para casa ou internar para fazer sulfato de magnésio. Não vou nem entrar na história do sulfato de magnésio, porque eu não quero criar essa treta com vocês agora. Mas prestem atenção ao que está escrito aqui. Entre as espécies de mamíferos, a reprodução humana tem duas características marcantes, ou seja, eu já estou te dando uma condição de diferença para a gestação humana. A placentação hemocorial humana é caracterizada por uma invasão endovascular muito profunda do trofoblasto pelas artérias espiraladas, atingindo profundamente o miométrio. Isso requer uma interação agonística direta entre célula-célula e o sistema imunológico materno e o trofoblasto semi-halogênico. Gestação. O que é uma placenta hemocorial? O que levou essa placenta a ser hemocorial? Quais são os fatores que apoiam essa placenta, a penetração desse trofoblasto? Quais são os fatores que apoiam a diferenciação desse trofoblasto? Como esse trofoblasto ele é diferenciado? Quem é trofoblasto? Qual é o comportamento imunológico? Quais são os suplementos necessários? Quais são os exames necessários para compreender? E mais, quais são os fatores que vão interferir em todo esse processo para que o sistema imunológico não funcione de forma adequada? E mais, o sistema imunológico do útero é igual ao sistema imunológico sérico? Quais são os nutrientes importantes para nutrir o sistema imunológico? Vitamina D é importante, vitamina A, folato, magnésio, complexo B, ômega 3. O que é importante para o sistema imunológico? Porque eu preciso nutrir as células. A segunda característica da pré-eclâmpsia é que é uma síndrome heterogênea, uma condição exclusivamente humana. Não existe pré-eclâmpsia em nenhum outro modelo animal. Não existe. Não existe pré-eclâmpsia em outros modelos, em outros animais. O único mamífero que tem pré-eclâmpsia, aliás, a única, é a fêmea humana. A única. E nós aprendemos isso. Alguém fala para você que você está trabalhando com o momento mais importante, inclusive do ponto de vista de evolução do reino animal? Você tem conhecimento sobre isso? De que nós estamos falando da condição mais importante dentre todas as gestações do reino animal? E eu quero chamar atenção para um parágrafo que vai separar pré-eclâmpsia precoce de pré-eclâmpsia tardia. Aliás, são dois. Na pré-eclâmpsia de início precoce, a invasão endovascular rasa do trofoblasto nas artérias espiraladas, levando à isquemia e reperfusão e lesões inflamatórias, parece ser a via mais importante que leva ao estresse do cincício trofoblasto. Quem é o cincício trofoblasto? O que é pré-eclâmpsia precoce? O que são artérias espiraladas? O que é invasão rasa do trofoblasto? Quais são as modificações que são necessárias? O que eu considero um sucesso na modificação das artérias espiraladas? Como eu, como profissional de saúde, médica, como é que eu posso apoiar essas funções? E a pré-eclâmpsia de início tardio é um fenótipo muito mais comum da síndrome. E o estresse do sincício trofoblasto parece estar relacionado principalmente a fatores constitucionais maternos relacionados ao estilo de vida, conhecido como epigenética, como a própria aptidão cardiometabólica. Em contraste com a sua importância na pré-eclâmpsia de início precoce, a invasão rasa do trofoblasto não desempenha papel no desenvolvimento da pré-eclâmpsia tardia. Prestem bem atenção. Ao contrário de tudo aquilo que a gente fica, meu Deus, isso aqui é uma pré-eclâmpsia, isso aqui é uma pré-eclâmpsia precoce, aconteceu com 28 semanas. E você está olhando para essa pré-eclâmpsia de 28, do mesmo jeito que você está olhando para a pré-eclâmpsia com 36? Não pode. Ou seja, a má adaptação imunológica não parece estar envolvida.
A pré-eclâmpsia de início tardio, aquela que acontece acima de 34 semanas de gestação, representa até 90% dos casos de pré-eclâmpsia na maioria dos países desenvolvidos, com estilo de vida ocidental, incluindo dieta, incluindo fome oculta, incluindo excesso de carboidratos e deficiência de micronutrientes. Está fortemente associada a variáveis cardiometabólicas maternas, entre parênteses, síndrome metabólica. Repouso, desnutrição, dieta, aumento de carboidratos, deficiência de proteína, deficiência de micronutrientes, a deficiência de ferro, a deficiência de nutriente mais comum do mundo. Como você enxerga a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é o resultado de alterações metabólicas, em 90% dos casos. Em 90% dos casos, a pré-eclâmpsia é tardia e é o resultado de alterações metabólicas. O comportamento ocidental, a dieta ocidental, as deficiências nutricionais do mundo ocidental, o comportamento diário desta mulher no mundo ocidental. É aquilo que eu falei para vocês anteriormente, a diferença da mulher do século passado para a mulher que vive hoje no século XXI. Este comportamento nós precisamos atualizar. Nós precisamos atualizar o nosso atendimento todos os dias. Se dados epidemiológicos saem, nós precisamos atualizar a nossa prática clínica em relação a isso. E não é diferente em relação à pré-eclâmpsia.